ponto, estamos iniciando aqui mais um encontro nosso, em que nós vamos trabalhar um tema muito interessante, que é como calcular a rentabilidade do teu imóvel no aluguel. E dentro desse tema eu vou aproveitar para explorar com vocês 5 tópicos que nos interessam. Tá? Eu vou trabalhar a equação, né, para a gente ter uma coisa bem prática, assim, que nos ajuda a dominar o pensamento do nosso cliente, a compreender o pensamento do nosso cliente e nos transformar num bom conselheiro, né, num conselheiro com um conhecimento de fato daquilo que o cliente está desejando realizar. A precificação, tá, em perspectiva com o resultado do investimento, que são temas diferentes. Em terceiro lugar, o resultado do investimento em perspectiva com a reserva de valor, que é outra preocupação dos nossos clientes. Em quarto lugar, a reserva de valor em perspectiva da valorização excepcional, né, que é também duas grandezas que são confundidas. E em quinto lugar, o jurídico em perspectiva com a estratégia comercial. Então, o nosso encontro de hoje vai estar recheado dessas questões que dizem respeito ao aconselhamento dos nossos clientes, a forma deles pensarem, aquele algo a mais que o advogado pode fazer quando ele é procurado por um trabalho de assessoramento nesse ramo, nessa área do direito imobiliário. Pois bem, então, estimados colegas e amigos, vamos lá, vamos para a batalha. Bom, pessoal, reflitam comigo, tá? Reflitam comigo em relação a esse tema, né, de como calcular a rentabilidade de um imóvel para aluguel. Muitas das vezes, tá? Claro que muitas das vezes que a gente é procurado por um cliente ou por uma família, né, para orientá-los na aquisição imobiliária ou nos negócios imobiliários, essa família está procurando um imóvel que pode ser o primeiro imóvel próprio de moradia, ou pode ser uma troca por um imóvel com mais estrutura, né, como a gente viu acontecer muito ali pós-pandemia, as pessoas procurando por um melhor conforto para ficar em casa e eventualmente trabalhar. Mas também é possível, e cada vez mais recorrente, que o advogado seja procurado para assessorar na aquisição imobiliária com um objetivo de locação. Tá? Esse propósito, esse pensamento, né, de investimento, né, não um investimento assim, profissional, mas sim de uma família investir, né, numa aquisição com o objetivo de gerar uma renda extra, né, por meio das locações, ele está se tornando cada vez mais comum e mais importante para as famílias. E o mercado da locação também está se fortalecendo cada vez mais devido ao aumento dos preços dos imóveis e diante de alguns acenos que a gente tem visto, né, a se confirmar, né, mas diante de alguns acenos que a gente tem visto, no aumento, inclusive, tributário dos custos de aquisição, né, tanto da parte dos insumos, quanto também da questão da taxação até na comercialização dos imóveis, a ideia de uma pessoa adquirir um imóvel pode ficar cada vez mais distante da sua realidade, e aí é natural, né, que a pessoa se volte para a ideia de alugar um imóvel. E quando isso acontece, a gente sabe que na vida tudo é demanda, né, tudo é procura e oferta. Né? Então, quando aumenta, né, à medida que o cenário aponta para um aumento da busca por imóveis, né, para alocação, no momento que as pessoas, ao invés de adquirir, passam a ter mais interesse em alugar, é natural também que isso passe a se valorizar. Então, já se verifica, né, já se percebe em algumas, do ponto de vista da experiência, né, gente? Não é algo assim cientificamente comprovado, mas do ponto de vista da experiência, né, de algumas comarcas, algumas regiões que a gente acompanha, já se percebe um incremento, um aumento no preço, né, das locações, certo? E isso pode vir a se tornar cada vez mais forte, já era, né, algo muito utilizado, né? Então muitas pessoas que estão aí investindo nas suas carreiras, nas suas vidas, no seu desenvolvimento, acabam se dando conta que é melhor postergar, se tem a ideia de adquirir um imóvel para morar, né, melhor postergar e ficar então com o uso, né, pagando pelo uso do imóvel, aluguel. Isso dá mais flexibilidade, mais maleabilidade, a pessoa pode, né, no momento da vida, precisar de um imóvel de determinada característica, no outro momento da vida, ela pode né, se mudar, trocar de cidade. Então, isso tem
inúmeras vantagens, né? Na linha do prós e contras, isso traz inúmeras vantagens. Pois bem, quando isso acontece, nós viramos a moeda e olhamos, então, para o outro lado da moeda, que é o lado da outra família, né? Uma família que já está num outro momento de vida, ou profissional, né? Que está num outro momento de vida, e já está planejando, pensando, né, em como buscar uma renda extra para que ele não fique dependendo exclusivamente da sua força de trabalho. E ali a gente encontra também um outro nicho, né, de negócios imobiliários, que é aquelas famílias ou aquelas pessoas que apostam, então, na aquisição imobiliária para a geração dessa renda extra. Bacana? Então vejam que aqui a gente desenhando um cenário bastante realista, né, de realidade brasileira, a gente percebe, né, que se encontram duas vontades. A vontade daquele que quer alugar, porque não tem condições de fazer uma aquisição, ou porque não deseja, porque quer investir na sua carreira ou em outras questões, no seu negócio, tá? E com a vontade daquela outra pessoa que quer uma renda extra. Essas duas vontades se encontram e se engajam, gerando, então, essa necessidade de um assessoramento, né, jurídico, de um aconselhamento de um advogado, para compreender melhor, né, vantagens, desvantagens, implicações. Pois bem, pergunto a vocês, né? Vocês têm percebido no seu dia a dia, né, de advogado, vocês têm constatado isso na sua vida, né, cotidiana? Vocês têm constatado esse movimento também? Né? Já têm se dado conta disto também? Semana retrasada eu conversei com um proprietário de imobiliário e ele me comentou o seguinte: claro, sempre se lembrem disso, pessoal. O negócio imobiliário ele não é algo geral. Até existem algumas questões que acabam, em geral, acontecendo de um modo, né, para o país inteiro, como, por exemplo, né, quando vier uma taxação sobre a venda imobiliária, vai ser uma taxação nacional, né, então é um tributo federal. Então isso vai ter uma aplicação geral. Mas o mercado imobiliário tem uma característica que ele varia de região para região. Então tem regiões que estão em pico, né, tem regiões que estão em queda, né? Então isso é muito natural, tá? Mas nessa conversa, né, esse proprietário de imobiliário me comentou o seguinte, inclusive um ex-aluno nosso, ele disse assim que ele tem percebido na experiência dele, né, na região dele, que as vendas estão enfraquecidas, mas as locações estão muito aquecidas. Então, vindo ao encontro, então, do nosso tema, né, da nossa aula de hoje, certo? Pois bem, queridos amigos, aqui, nesse encontro de vontades, a gente, então, passa a ter que entender um pouquinho melhor, né? Por que as pessoas vão fazer esse movimento e o que o nosso cliente deseja quando isso começa a acontecer, tá? Então, vamos entender aqui a lógica da pessoa, né? Até para ela também não cair aí em falsas, né, canto da sereia, né, no canto da sereia, então falsas expectativas. Vamos trazer as pessoas então para uma expectativa mais real, para sabermos se na hora de fazer essa aquisição ela está realmente consciente do que está fazendo. Eu sempre digo para vocês que nós como advogados não devemos nos envolver em decisões comerciais, mas nós podemos sim ter consciência e aprender com as decisões comerciais dos nossos clientes. É isso que eu tenho feito. Tenho aprendido muito durante anos, né, com as decisões comerciais de clientes, algumas que dão certo, né, dão um acerto muito grande, muito bacana, outras nem tanto. Então, eu procuro aprender com essas experiências dos outros e isso faz com que a gente cresça mais rápido, né, porque a gente não tem tempo de ter experiência de tudo. Então, isso é uma questão. Eu aproveito a experiência de um cliente para transmitir uma advertência, ou um alerta, né, para outros clientes, e assim por diante a gente vai, então, criando um ciclo virtuoso, né, de trocas, certo? De trocas bacanas. Pois bem, meus amigos, então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Primeira coisa que o advogado tem que entender, né, e por conta disso eu acabo me interessando pelo preço, né, que as pessoas estão adquirindo seus imóveis. Eu sempre pergunto para o cliente, porque eu não sou um expert, e não é por isso que as pessoas me procuram na precificação de um imóvel, mas eu sempre procuro compreender e perguntar por que o cliente está achando que é um bom negócio, né? O preço está bom? Né? Esse preço, por que você chegou à conclusão de que esse preço é o preço justo? Né? Ou é um preço de oportunidade? Como a maioria das pessoas que compram querem fazer se entender, querem se convencer que estão diante de um preço de oportunidade. Não é todo mundo é assim?
Ah, eu comprei isso que vale tanto, mas eu paguei tanto. Então, as pessoas têm satisfação dizer isso. Desde a compra lá da blusinha até a compra do imóvel, é a mesma coisa. Olha, isso aqui, nossa, é um imóvel muito legal. Ele vale 500, mas consegui pagar 300 por ele, porque foi uma oportunidade. E aí a pessoa explica a oportunidade. Então, eu sempre questiono um pouco sobre o preço de oportunidade, até para entender o que a pessoa está fazendo, se ela não está, né, caindo num canto da sereia. Não que a gente vai evitar ou desestimular, né, que haja compra de forma nenhuma, a gente quer facilitar e quer ajudar as pessoas, né? Mas até para compreender, para ver se a gente consegue, com essas experiências, transmitir alguma ideia. Então, voltando aqui, a questão do preço de aquisição acaba sim, que influencia muito no cálculo da rentabilidade do imóvel para aluguel. Por quê? Né? Porque, na verdade, existe uma equação simples que todo adquirente que faz a aquisição imobiliária deveria fazer, que é a rentabilidade deste aluguel em relação ao preço pago. Então, tá cheio aí de informações, né, na internet, vocês depois podem procurar, eu vou falar rapidamente aqui, mas que vocês podem compreender bem, né, como é que funciona isso, que é um cálculo simples em que a pessoa, ela pelo menos vai fazer o seguinte, tá? Ela pelo menos vai pegar o valor, né, que ela adquiriu, né, este imóvel, tá, de referência, vai pegar o valor também de referência, né, em relação ao aluguel que ela vai cobrar, e vai apresentar um cálculo que funciona da seguinte maneira, né, e vai realizar um cálculo que funciona da seguinte maneira. Você vai pegar o valor de aluguel, né, e vai dividir ele pelo preço que você pagou, que o cliente pagou, né, pelo imóvel, tá? Então, vamos imaginar aqui que o cliente, por exemplo, né, ele vai receber R$ 2.500 por mês de aluguel num imóvel que ele pagou R$ 550 mil. Tá? Então, ele vai pegar os R$ 2.500 de aluguel, vai dividir por R$ 550 mil, e aí ele vai multiplicar por 100. O que ele vai descobrir? Ele vai descobrir que, no bruto, ele vai ter um resultado, uma rentabilidade de 0,45% ao mês de rendimento. É claro, né, que a gente não faz esse cálculo assim apenas no mês, a gente calcula isso no ano, então multiplicando pelo ano, ele vai ter um retorno de 5,4%, né, de investimento ao ano, o que, diante de uma Selic que estava até bem pouco tempo atrás, não digo pouco tempo atrás, 2 anos atrás, né, 2, 3 anos atrás, ela esteve a 2,25%, né, naquele momento mais grave da nossa economia, ela chegou a cair para 2,25%, esse rendimento seria o dobro, mais que o dobro, né, então, da Selic, que é a aplicação, né, que a gente teria um retorno de uma aplicação financeira conservadora anual. Então, em tese, né, seria um retorno ruim comparado com a Selic de hoje, que é 10,25%. Então, a gente tendo uma Selic anual de mais de 10%, é claro que o resultado de 5,40 parece um resultado ruim, certo? Mas é assim que se calcula. Teria ainda o desconto do imposto de renda, sem sombra de dúvidas, né? Eu não estou considerando aqui, porque a gente está só fazendo o cálculo por cima, mas também qualquer aplicação dessas mais conservadoras vai ter também os 15% de desconto do imposto de renda. O governo vai te cobrar tanto no aluguel quanto na aplicação financeira, isso não foge, né? Isso não foge, então aqui a gente acaba tendo um efeito idêntico, né? O nosso sócio permanente participa de todas as nossas operações na hora da alegria, só não na hora da tristeza, está bem? Pois bem, isso aqui é a equação básica, mas, porém, pessoal, tem muita coisa por trás disso, muitas coisas por trás disso. Existe, né, queridos amigos, um pensamento, né, mais comercial, né, mais voltado para a lógica comercial, que não é tanto a nossa característica, né, de nós advogados, que são os mecanismos para turbinar esse tipo de rendimento, tá? Então, existem sim mecanismos em que as pessoas que vão se dedicar a isso vão adotar para turbinar, né, esse tipo de rendimento. Como, por exemplo, onde eu poderia ampliar o resultado, né? Um cliente, onde é que o cliente poderia ampliar o seu resultado nesta equação? O arroz com feijão mais básico de todos é no preço de aquisição. Então, reduzir o preço de aquisição passa a ser não uma pechincha ou algo, né, de alguém muito chato que está lá querendo tirar vantagem da pessoa que está vendendo, do vendedor. Não. Na verdade, o preço de aquisição ele passa a ser um componente essencial, né, para que a rentabilidade desse negócio amplie. Então, imaginemos que esse imóvel realmente valha
550 e que o preço de mercado dele de aluguel seja os 2.500, ok, estamos de acordo com isso. Então, se ele conseguir reduzir o preço de aquisição, automaticamente ele vai reduzir o preço, o resultado de rentabilidade dele. Então, por isso que as pessoas que querem fazer esse investimento se dedicam tanto a buscar um preço de oportunidade, porque é essencial para que esse rendimento faça sentido, ainda mais diante de outras aplicações que estão muito mais vantajosas. Né? O problema das aplicações serem mais vantajosas do que os negócios é que daí não circula a riqueza no país. Né? Então, não é bom para nós que as aplicações sejam melhores do que os resultados dos negócios. Daí, muitas pessoas defendem a redução tributária. Para quê? Para incentivar que mais negócios sejam feitos e, em alguma medida, também o governo vai ter vantagem com isso, porque aumentando o volume de negócios, aumenta, né, cada negócio gera uma riqueza, essas riquezas são tributadas de qualquer maneira. Então, quanto mais volume de negócio, mesmo que o governo ganhe menos na alíquota, ele vai ganhar muito mais no volume, né, de negócios que estão sendo realizados. Fecha parênteses aqui. Pois bem, o preço de aquisição, então, é essencial. Imaginemos que a gente conseguisse ter um desconto de 550 para 500 mil, eu conseguiria jogar já para 0,5. Né? Então, nós já chegaríamos aqui a uma rentabilidade anual de 6% ao ano, já está melhorando. Perfeito? Agora, imagina, queridos amigos, se o nosso cliente conseguisse fazer exatamente essa mesma rentabilidade, né? Imaginemos que ele compre lá esse imóvel por 500 para ter os 6% ao ano, mas ao invés dele pagar os 500 mil, né, que ele juntou, né, ele adotasse a seguinte estratégia. Ele pagasse, na realidade, apenas 100 mil reais. Tá? 100 mil reais, que seria o equivalente, então, a 20%, né, do preço total desse imóvel. Como que ele faria isso, Rafael? Buscando crédito. Tá? Então, por isso que os clientes que são mais profissionais ou que têm conhecimento comercial, né, mais desenvolvido do que o meu, o teu, do que o nosso, que a gente sempre comprou à vista, né, sempre foi ensinado a comprar à vista como sendo o melhor negócio, por isso que essas pessoas acabam tendo resultados melhores. Então, imaginemos que essa pessoa foi e, na verdade, tirou do bolso dela apenas 20% do preço deste imóvel. Tá? Então, nós estamos aqui aumentando em 5 vezes o seu resultado de rentabilidade. Que agora você não vai mais dividir os 2.500 por 500 mil, você vai dividir os 2.500 por 100 mil, que foi o que ela tirou do bolso. E os outros 400, Rafael? Bom, quando a gente faz esse cálculo, né, a gente multiplica por 5, nós vamos ter então aqui uma rentabilidade de 30% ao ano, por exemplo, se eu multiplicar por 5, né, o meu resultado, eu estou falando uma rentabilidade de 30% ao ano, por quê? Porque essa pessoa pegou um crédito, ela se alavancou, ela pegou um crédito para a aquisição imobiliária. Várias coisas acontecem quando isso ocorre. Primeiro, a pessoa com menos recurso, juntado no passar do tempo, consegue fazer o mesmo negócio que eu faria, eu que fiquei mais tempo juntando dinheiro. Então, ela está mais rápida do que eu. Primeiro ponto. Segundo ponto, amigos, o que ela vai fazer? Ela necessariamente vai ter que olhar para outro elemento, que é o custo do crédito. O crédito tem que ter um custo, né, vantajoso. Tá? Então, ela vai ter que procurar um crédito barato, um crédito mais barato. Por quê? Porque ela vai fazer o seguinte movimento. Olha como o cliente investidor ele tem uma visão bem mais ampla do que a nossa. A gente não pode, né, ser tão ingênuo quando a gente está assessorando e aconselhando as pessoas, que senão a gente acaba sendo até descartado como conselheiro. Tá? Então, olha só como a pessoa fica mais rápida e como ela aumenta a rentabilidade dela. Se ela pegar e os outros 400 mil ela pagar com um crédito barato, imaginemos que ela conseguiu lá um crédito de 0,8%, né, ao mês, tá? Vamos dizer que ela tem esse custo, né, 0,7%, 0,8% ao mês, vamos dizer que ela conseguiu esse tipo de crédito. Pensem que os outros 400 mil que ela teria usado para comprar o imóvel à vista, ela pode colocar daí sim nessa aplicação mais conservadora, e ela vai ter um resultado aproximado de 1% ao mês, ou seja, vamos fazer aqui um cálculo bruto. Então ela vai ter, ao invés dela ter pago os 500 à vista, ela aplicou os 400, então ela está tendo um resultado da aplicação financeira de cerca de 4 mil reais ao mês, certo? Estou falando tudo grosso modo, tá, pessoal? Só para a gente pegar o raciocínio. Então ela tem os 4 mil mais os 2.500 do aluguel. Então ela passou a ter aqui 7.500 ao mês. Ao passo que o Rafael, que compra à vista, está tendo só 2.500 ao mês. Olhem a diferença disso. Ah, mas ela vai ter daí um valor de parcela, Rafael, né? Uma parcela. Evidentemente, ela vai ter uma parcela para pagamento do custo do crédito. Mas veja que ela já tem 7.500 de renda extra todo mês. Então, dentro desses 7.500, imaginemos que a parcela dela tenha ficado entre 1.500 e 2.000 reais, né? Vamos jogar que fosse isso, tá? Então, ela vai ter um custo financeiro de 2.000 reais ao mês,
né, para pagar esses 400 mil que ela pegou do crédito, e, ao mesmo tempo, ela vai ter 7.500 de rentabilidade. Então, olha como a equação, né, amigos, olha como a equação ela é interessante e maleável, ela não é estática, como muitas vezes a gente pensa, tá? Feito este raciocínio, eu sei que não é fácil para nós advogados acompanharmos esse tipo de raciocínio comercial, né, mas feito esse raciocínio, para a gente avançar um pouquinho, né, vamos passar para o segundo ponto, né, que eu quero conversar com vocês, que é a precificação, tá? Então, assim, ó, o que eu falei, quando a gente fala em 0,5% de aluguel sobre o valor do imóvel, né, nós temos que pensar que existem três grandezas aqui. Existe o preço da aquisição, que é o que a pessoa efetivamente pagou, existe o valor que foi efetivamente pago, tá? E existe o valor de mercado do imóvel. No nosso exemplo, o valor de mercado é 550 mil. O preço de aquisição é os 500, que foi o desconto que ela conseguiu. Perdão, desculpa. O valor, isso, o preço de aquisição é esse. E o valor pago foi o 100, que ela tirou do bolso, né, como a entrada para esse negócio. Então, veja que temos três grandezas aqui, e essas três grandezas vão ter essa maleabilidade. Bom, já viram que ficou um pouco mais complexo o raciocínio comercial, mas com grandes resultados para o nosso cliente, certo? Então tá. Aí nós vamos para o segundo ponto, que é entender a diferença entre precificação e resultado do investimento, né? Então, quando a gente fala do 0,5% ao mês como uma média do aluguel nacional, nós estamos falando aqui do preço do aluguel. Isso é precificação, preço do aluguel. Varia muito, gente. Para vocês terem um exemplo prático, tá? A locação de imóveis de luxo dificilmente vão passar de 0,2% a 0,3%. Então, esse 0,5% ele é um sonho para quem tem um imóvel de luxo. Já o 1%, que é aquele resultado mais desejável no preço de um aluguel, ele vai chegar mais perto do 1% nos imóveis, por incrível que pareça, mais baratos, os populares, né, que estiverem em regiões, né, com um adensamento demográfico que está faltando, então, locais, né, para as pessoas ficarem. Então, falta de demanda, aliás, falta de oferta, grande demanda, o preço é impulsionado para cima, aí nós vamos chegar mais pertinho ali, acima do 0,5%, mais pertinho ali de um 0,7% até 1%, que seria o mais desejável. Mas como a gente já viu, o resultado, isso é preço do aluguel. Como a gente já viu, o resultado do investimento é outra grandeza completamente diferente. Por quê? Porque se este imóvel que a gente está tendo ali, vamos dizer, um imóvel, né, com um ticket mais baixo, um preço mais baixo, num lugar muito procurado, né, então que tem pouca oferta de imóveis, vamos dizer que ele tenha lá alcançado o preço ideal, o preço buscado, que seria o 1%, né, aquele que é quase inexistente, então conseguimos achar um imóvel que está precificado a 1% ao mês de aluguel, né, então um imóvel de 200 mil reais alugando a 2 mil reais, um sonho para qualquer investidor proprietário, tá? Agora imaginemos que para ele adquirir esse imóvel de 200 mil, ele tem utilizado apenas 60, 80 mil reais na sua entrada e tenha feito aquele exercício da equação anterior. Imagina que essa pessoa, então, ao invés de ganhar os 30%, ela vai ganhar mais de 30% ao ano ainda, né, em relação a esse investimento. Por quê? Porque ela reduziu o valor pago. Olha que interessante isso, né, colegas? Então, é aqui que reside o raciocínio comercial dos nossos clientes. Tá? É aqui que reside, aqui que mora o raciocínio comercial dos nossos clientes. Então, por isso, a importância da gente entender a diferença entre preço de aluguel e resultado do investimento, resultado, né, do pagamento, né, do resultado, né, dessas locações. Para, então, entrarmos no terceiro tópico que eu quero conversar com vocês, que é um pouquinho mais assim, voltado para aqueles que são mais profissionais, né, ou que estão um pouquinho mais atentos para as questões econômicas, que é o resultado do investimento versus a reserva de valor. Pois bem, existem pessoas, né, que elas acumularam já um bom recurso e elas têm uma preocupação, né, que não é tão comum assim para o brasileiro médio, porque as pessoas estão tentando sobreviver, né, ou tentando ter uma renda extra, alguma coisa assim, né, essa é que é a realidade da maioria dos brasileiros, principalmente da classe média brasileira, tá? Então, as pessoas estão tentando sobreviver com algum conforto, com alguma qualidade. Mas existem também algumas pessoas, né, mesmo da classe média, que conseguiram juntar um recurso, porque são extremamente organizadas, né, austeras nas suas despesas, nos seus gastos, a formiguinha e a cigarra, né? Então, ao invés de fazer lá
a cervejada, a churrascada todo final de semana para a galera, né? Essa pessoa, ela foi mais organizada e juntou recursos. Qual que é a preocupação dessa pessoa ao longo dos anos? Puxa, agora eu estou envelhecendo e eu estou com receio que eu não vou mais ter a minha capacidade produtiva, vai reduzir as minhas entradas irão reduzir, e a minha reserva de valor vai ser consumida. Garanto a vocês, colegas de experiência de advogado, que já advogou tanto para pessoa jovem como para pessoa idosa, pessoas muito produtivas, é um fato muito real, tá? Que uma pessoa idosa que teve uma reserva de valor grande, que ela, quando chega lá, se ela tem uma longevidade bacana, né, acima de 80 anos, né, ali na faixa dos 80, 90 anos, é uma realidade que ela consome, se ela quiser manter o seu conforto, o seu status social, conforme ela teve durante a sua vida, ela vai consumindo a sua reserva de valor, e quando chega no final, ela não tem aquela conta bancária poupuda como ela tinha na época em que ela era produtiva. Isso é um fato. Então, a reserva de valor, ela acaba sendo uma preocupação grande para as pessoas, né, que têm alguns resultados econômicos. Aí, como é que funciona isso, pessoal? Rentabilidade versus reserva de valor. Bom, algumas pessoas não estão tão preocupadas assim, não que não gostariam, não que não fosse bom, mas elas não estão, assim, tão preocupadas com o resultado do investimento. Então, às vezes, não adianta tu conversar com uma pessoa que tem um propósito diferente da outra, né? Então, você vai ter o cliente que tem pressa para gerar riqueza, que esse vai olhar para o resultado do investimento de uma maneira muito mais entusiasmada do que para a reserva de valor. Já vai ter o outro cliente que tem outro perfil completamente distinto. Como é que funciona a pessoa da reserva de valor, tá? Então, assim, ó, a pessoa da reserva de valor, ela não está tão preocupada se este imóvel vai gerar 6% ao ano ou 10% ao ano. Ela não está tão preocupada com isso. Ela está mais preocupada que o seu recurso não se deteriore, né? Que o seu recurso não perca valor. Tá? E as pessoas que têm essa preocupação, elas têm uma visão muito interessante, né? Que eu não tinha até conviver com esse perfil de pessoas, mas que é uma realidade realmente importante, tá? Que é a seguinte, a gente troca a nossa produção, nossa vida, nossa energia, nossa capacidade produtiva, a gente troca por moeda, correto? Então, imaginemos lá que eu tive um mês de resultados, e aí eu tive lá um resultado de 50 mil reais nesse mês, e eu troquei, então, minha produtividade por moeda, 50 mil reais. Qual que é o problema disso? Uma aplicação financeira baseada nos índices estatais, ela vai me dar algo próximo da Selic, né? Então, esses 50 mil aplicado numa renda fixa, ela vai te dar um resultado de 10, acima de 10%, né, na realidade atual. Se você colocasse isso num imóvel, por exemplo, e a gente viu ali que pela precificação, ele te daria menos, te daria cerca de 6% ao ano, né? Então, menos rentabilidade ainda. Porém, a pessoa que está preocupada com a reserva de valor, imagina que ela juntou lá, durante 2 anos, né, R$1 milhão. Tá? A pessoa que está preocupada com a reserva de valor, ela está produtiva, então ela tem renda suficiente para se manter, mas ela está preocupada que esse 1 milhão, né, perca valor. Aí você vai dizer, não, mas então deixa ele na Selic. Como a Selic sobe, desce, né? E ela é um índice fixado pelo governo, né? Então, não é algo tão seguro assim, né? Tem implicações políticas e interesses políticos, né, nessa definição desse resultado. Então, o que a pessoa da reserva de valor pensa? Qual é que é o raciocínio dela, pessoal? Ela pensa da seguinte maneira: se eu colocar esse 1 milhão num imóvel, mesmo que ele me dê uma rentabilidade mais baixa, veja que o perfil mudou, não está preocupado mais com a rentabilidade, né? Ela pensa assim, ó, mesmo que me dê uma rentabilidade mais baixa, ele vai manter o seu valor, né? Ele vai manter o seu valor. Por quê? Porque os imóveis, eles são um produto, né? E como todo produto, eles vão estar precificados, o valor venal dele vai seguir o ambiente econômico, seja o que acontecer, né? Seja o que for acontecer. É claro que a pessoa se preocupa em botar esse recurso num imóvel, numa região que tenha uma certa estabilidade, né? Seja uma região que não seja uma região de alto risco, que hoje está bem e amanhã pode não estar bem. Não, ele vai estudar e pensar bem nisso. Né? Por isso que a gente vê jogadores de futebol, né, industriários que venderam suas empresas, ou outros, né, ou outras pessoas que receberam, em algum momento da vida, pela sua produção, uma bolada grande, eles pulverizam suas aplicações em imóveis também. Por que eles fazem isso?
pela reserva de valor. Olha o que essas pessoas estão enxergando. Elas enxergam um pouco mais além do que a gente. Elas não estão só preocupadas com a inflação, que já é uma preocupação muito relevante, né? Elas estão preocupadas com algo a mais. Elas estão preocupadas com a perda do valor da moeda, né? Então, eu tenho dito isso bastante já, comentado isso com colegas e clientes, né, que a gente tem uma expressão muito errada aqui no Brasil. A gente fala assim, ó, o dólar subiu. Né? Então, o dólar subiu, agora o dólar foi a 5,80, o dólar subiu, agora caiu para 5,40, o dólar desceu. Na realidade, 5,80 é a quantidade de reais que tu precisa para comprar um dólar. 5,40 é a quantidade de reais que tu precisa para comprar o dólar. Então, na realidade, não foi o dólar que subiu. Na verdade, a nossa moeda que perdeu o valor. Isso pode acontecer. Aliás, isto acontece. Né? É só você... Esses tempos foi publicado um cálculo, né, por um economista famoso. Ele disse que o que tu comprava com real há 20 anos atrás, um período assim, eu não me lembro, não vou te saber te dizer exatamente, mas o que você comprava com 100, com 15 reais, hoje você precisa de 100. Isso é a perda do valor da moeda. E a perda do valor da moeda, colegas, ela não está ligada só à inflação. Olha só que situação. A inflação é algo mais óbvio para nós, a gente está acostumado a conviver com inflação, né? Porque o que acontece? Aumenta os impostos, aumenta o preço dos produtos e dos serviços, aumenta o preço de tudo. Isso é a inflação. Tudo fica mais caro, certo? Então isso até para nós é mais corriqueiro, a gente entende isso. Quanto menos a gente produz, né, então quanto mais o custo de produzir, menos gente se interessa por produzir, porque é muito caro produzir, diminui o número de produtos no mercado. Também a gente entende isso, né? Então quanto menos alternativas de produtos, mais caros eles ficam, né? Menos oferta, mais demanda. Tudo isso, então, está relacionado. Então, quando eu tenho um ambiente econômico que não é favorável ao comércio, né, não é favorável à comercialização, vai ter menos gente interessada em produzir, vai ter mais gente interessada em deixar o dinheiro guardado, e aí vai acabar que as coisas encarecem, o preço sobe. Então está tudo ligado uma coisa a outra. Tributos, dificuldade de investimento, dificuldade de comercialização, aumento do custo, está tudo ligado. Isso a gente entende, se chama inflação. Mas tem um outro ponto que também é curioso, que essas pessoas enxergam, que é o seguinte, que de tempos o governo ele pega dinheiro emprestado com o mercado. Né? Então o governo, para pagar as contas dele, como ele está no negativo, ele vai lá e emite títulos, e as pessoas compram esses títulos, que são as aplicações financeiras. E aí, quando ele faz isso, em algum momento ele tem que pagar por isso. Se ele está sem dinheiro no caixa, o que ele faz? Ele imprime moeda, ele imprime reais. Quando ele imprime reais, o real que você guardou no banco, ele não só perdeu para a inflação, mas vai perder também pelo aumento da base monetária, ou seja, vai ter mais moeda circulando. Se tem mais moeda circulando, as moedas que antes eram mais raras, mais valiosas, passam a ser maior volume, menos valiosas. Essa é a lógica de quem compra ouro, porque o ouro não tem como imprimir, né? O ouro ele tem que ser minerado, então ele tem um custo. Essa é a lógica de quem compra os bitcoins e assim por diante. Pois bem, esta é a lógica da reserva de valor dos imóveis, colegas. Então, por isso que às vezes também você vai se deparar com um cliente investidor e você vai se surpreender, porque ele não vai estar tão interessado, ele não está dando bola, por exemplo, se o imóvel de R$1 milhão que ele comprou vai dar para ele um resultado de 0,3. Porque o propósito dele é outro. O propósito dele, o pensamento dele é outro. Ali é um propósito de proteção, reserva de valor. Claro, aqui nós estamos falando de negócios imobiliários, então a gente tem que entender, né, que os imóveis eles estão junto com essa tríade que eu acabei de mencionar para vocês. A tríade ouro, Bitcoin e imóveis, elas estão muito relacionadas à reserva de valor. Né? A gente sempre teve também o dólar como um elemento de reserva de valor, mas hoje ele está sendo bastante criticado, porque o dólar ele também não, ele é uma moeda como o real, né? Claro, muito mais estável do que o real, evidentemente, porque as moedas elas têm valor pela confiança que o Estado gera, né? Então é óbvio que os Estados Unidos eles geram uma confiança bem superior, né, que o Estado brasileiro, porque o Brasil economicamente ele é muito mais frágil, né, do que a mais potente economia do mundo, que ainda são os Estados Unidos. Mas também os Estados Unidos estão bem endividados, então alguns investidores que são muito preocupados com a reserva de valor já estão um pouquinho com o pé atrás com essa questão do dólar. E aí a gente cai nos negócios imobiliários como reserva de valor. Então, tudo isso, colegas, para dizer o seguinte, eu sei que para nós isso pode parecer um pouco complexo, né, porque não é exatamente a nossa área, mas a gente tem que entender o propósito do nosso cliente e para dizer, então, que a pessoa que está preocupada com a reserva de valor, ela pode não estar tão preocupada com o resultado do investimento.
Juntar as duas coisas seria maravilhoso, claro que seria, mas nem sempre isso é possível, porque quem tem muito valor reservado para proteger não vai acabar não fazendo aquele exercício de aumentar a rentabilidade na equação que a gente mencionou ali no nosso ponto 1, né, da aula de hoje. Pois bem, e aí, meus amigos, chegamos no 4, que é a reserva de valor versus a valorização excepcional. Então agora nós já estamos parte mais fácil, mais tranquila, né, do encontro de hoje, passamos pelas partes mais complexas, né, matemática e comércio e raciocínio comercial não são o forte de nós advogados, então temos que nos dedicar com muito empenho, né, para compreender tudo isso. Então, ó, tópico 4, reserva de valor versus valorização excepcional. Às vezes acontece que pela qualidade da análise, ou até por sorte, tá? Até por sorte, né? Ou pela qualidade de análise dessa pessoa, dessa pessoa que está querendo proteger o recurso que ela juntou na sua vida produtiva, pode ser que ela tenha adquirido um imóvel que teve uma valorização excepcional. Por quê? Porque às vezes acontece isso, né? Não existe na sua cidade um bairro que há 30 anos atrás ninguém dava bola e que hoje é o bairro, assim, o desejo, né? O local mais desejado para se morar na cidade. E aí quem tinha lá um terreno que ele comprou por 20 mil reais, hoje tem lá um terreno que vale 500 mil reais, então imagina, de 20 para 500. Então isso pode acontecer, e acontece em muitas regiões, né? Tem uma região que eu acompanho bastante que era exatamente assim, as pessoas, era um local tão pouco valorizado que as pessoas praticamente adquiriram as áreas por ocupação, né? Pessoas simples foram chegando, foram ocupando, e com o passar do tempo, essas cidades, essas regiões se desenvolveram, né, se desenvolveram economicamente, passaram a ser um polo turístico, um polo de interesse de negócios, certo? E aí, aquelas pessoas que às vezes não pagam quase nada por um determinado imóvel, esse imóvel passa a ter um interesse, né, comercial gigantesco, incorporação imobiliária, etc. e tal. Ou até os, né, se forem já apartamentos, pode acontecer também, né, a pessoa ter comprado em um momento, né, de crise financeira, pouco dinheiro correndo na rua. Me lembro de alguns negócios imobiliários que eu acompanhei ali em 2016, que foi pós-impeachment da Dilma, foi um período bem difícil, né? A economia do Brasil ali naquele período da Dilma deu uma travada, ela acabou sofrendo um impedimento, e ali muitas pessoas que fizeram esse movimento de aquisição imobiliária tiveram um resultado incrível, né? Então, também existe este risco, que digamos que é um risco bom, né? Então, essa chance, vamos falar, né? Essa chance de existir a valorização excepcional. Mas, alerto a vocês que para o investidor profissional, não é tão comum ele perseguir isso. Isso pode ser algo, um extra, né? Pode ser um extra, porque me perdoem aqui meus amigos corretores, né? Mas esse argumento de venda, né, de que isso vai valer tanto lá adiante, ela é uma análise de estimativa, é uma análise sim de expectativa. Não há uma ciência sobre que um imóvel que você está comprando hoje por R$1 milhão, daqui 2, 3 anos vai estar valendo, né, 1,5, 2, certo? Então isso aí até cabível como um argumento de venda, um argumento comercial, mas nem sempre isso vai acontecer, tá? A valorização excepcional, ela é um elemento não previsível, ele é um elemento desejável, uma expectativa, tá? Não passa disso. Bacana? Então essa é a diferença entre a reserva de valor e a valorização excepcional. Perdão. Último ponto, tá? Jurídico versus estratégia comercial, né? O item 5 aqui que eu reservei para vocês, para nós conversarmos, que é o jurídico versus a estratégia comercial. Vocês perceberam que ao eu apresentar esses conceitos, esses conceitos comerciais que estão influenciando o movimento dos nossos clientes, eu estou, ao mesmo tempo, né, me preparando, tá, para conversar a mesma língua do cliente e ser alguém importante para o aconselhamento desse cliente, a gente crescer junto com o cliente, mas eu estou, ao mesmo tempo, também afinando discursos, até para participar, né, de, muitas vezes, como às vezes a gente participa, de mesas de negociação, tá? Então isso é muito importante para nós. Mas isso diz respeito à estratégia comercial. E no que entra o jurídico, né? Por que é importante a gente dominar a estratégia comercial, colegas? Por que seria importante a gente dominar a estratégia comercial se eu tenho aqui um compromisso com o jurídico, tá? Bom, simples demais, né? Porque, na realidade, à medida que eu domino a estratégia comercial do meu cliente, eu vou também, tá? Eu irei também estar mais apto, muito mais apto, na realidade, né? Eu estarei muito mais apto a colaborar
com as decisões jurídicas desse cliente, tá? E também, criativamente, eu vou criar mais oportunidades para esse cliente. Essa é que é a verdade. Não porque eu vá estar responsável pelo negócio, vocês sabem que não, o advogado não é responsável pelo negócio, a gente não decide o negócio, mas a gente pode, sim, contribuir com boas observações, com bons elementos, né, de cooperação para esses clientes, certo? Então, fica aqui, né, a mensagem fundamental do nosso encontro de hoje, colegas, de que nós, advogados, não podemos nos encastelar, né? Nós criticamos tanto, às vezes, algumas autoridades judiciárias que se encastelam, que perdem a relação com a vida, não é verdade? E acabam daí promovendo algumas decisões, alguns encaminhamentos com os quais nós não concordamos. Pois bem, não podemos nós, advogados, fazer a mesma coisa, nos encastelarmos. Nós devemos estar juntos, ao lado dos nossos clientes, compreendendo e falando a mesma língua deles, inclusive a língua comercial, que a gente às vezes foge, né, nos protegendo dentro de um juridiquês chato e pesado, né, que não passa de uma armadura, né, uma armadura do desconhecimento. Então, o advogado, quando exagera muito no juridiquês, eu já fico com um pé atrás, né, numa reunião, assim, numa grande mesa de negociação, tem um colega acompanhando a outra pessoa, né, o outro envolvido na negociação, quando eu percebo que ele está muito envolvido, né, em argumentos do juridiquês, eu automaticamente disparo um gatilho na minha mente pensando que ele está se protegendo do desconhecido. E isso atrapalha, inclusive, o fechamento de negócio. E não é para isso que a gente existe para facilitar, e não para atrapalhar nem prejudicar ninguém. Bacana, colegas? Bacana demais. Espero que vocês tenham gostado do tema. Não é um tema, digamos que, corriqueiro, nem arroz com feijão, para nós que somos da área jurídica, mas, sem sombra de dúvidas, é um questionamento importantíssimo em relação ao qual, né, os nossos clientes vão nos procurar, tá? A respeito do qual nós seremos muito procurados. Então, desejo a todos bons negócios, né, e que vocês consigam aí desenvolver bastante essa área também do aconselhamento, né, que é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Valeu demais! Compartilhem com os colegas, tá? Abraço, tchau, tchau!